10 elevado a 80, um seguido de 80 zeros. Um número tão grande que é praticamente impossível para a mente humana entender a sua magnitude. Esse valor corresponde aproximadamente ao número de átomos existentes no universo observável, isto é, ao número de átomos presentes na região do universo da qual a luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. Mas como chegamos a esse número? Bem, existem várias maneiras de estimá-lo. Uma das mais simples, talvez, consiste em multiplicar três quantidades, a saber, o número de galáxias no universo observável, o número médio de estrelas por galáxia e o número médio de átomos em uma estrela. Ou seja, o número de átomos no universo observável é igual a galáxias vezes estrelas por galáxia vezes átomos por estrela. À primeira vista, parece simples, e de fato é, a conta pelo menos, tirando a parte de que temos que descobrir esses três valores. Esses números são obtidos a partir de observações astronômicas combinadas com modelos físicos e estimativas estatísticas. Começando pelo número de galáxias. Para estimar quantas galáxias existem no universo observável, os astrônomos observam regiões extremamente pequenas do céu, com grande profundidade, capazes de revelar galáxias muito distantes. Um exemplo famoso é a imagem chamada Hubble Ultra Deep Field, capturada pelo telescópio Hubble entre setembro de 2003 e janeiro de 2004. Demorou um tempinho só para eles tirarem essa foto. Essa imagem mostra uma área minúscula do céu, mas nela os astrônomos conseguem identificar milhares de galáxias. A partir dessa observação, faz-se uma extrapolação que se sustenta na ideia de que o universo é homogêneo em larga escala, isto é, de que em grandes escalas a densidade média de galáxias em cada uma de suas regiões é mais ou menos a mesma. Por isso, para estimarmos o número de galáxias existentes no universo observável, primeiro conta-se quantas galáxias aparecem naquela pequena região, a qual estamos considerando, a da foto mencionada, por exemplo. Calcula-se então qual fração do céu total essa região representa. Por fim, multiplica-se o número de galáxias que aparecem naquela pequena região pelo total de regiões de tamanho equivalente que caberiam no céu inteiro. Combinando esse tipo de observação com levantamentos maiores do céu, os cientistas estimam que o universo observável contém algo na ordem de 10 elevado a 12 galáxias. Algo perto de 2 trilhões, mas o 2 não nos interessa aqui. Vamos focar apenas na ordem de grandeza, isto é, no 10 elevado a 12. Em segundo lugar, para encontrarmos o número de estrelas por galáxia, o próximo passo é estimar quantas estrelas existem em uma galáxia típica. Para isso, os astrônomos analisam galáxias próximas à nossa, além da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Considera-se principalmente as estrelas de uma galáxia porque elas concentram uma grande fração da matéria bariônica presente nela, isto é, da matéria composta por átomos ou pelas partículas que formam os átomos, como os prótons e os nêutrons. Olhando só para o sistema solar, por exemplo, cerca de 99,86% de sua massa vem apenas de um único corpo, o Sol. E todos os outros corpos, planetas, luas, asteroides e etc., compõem apenas 0,14% da massa do sistema solar. Bem pouca coisa. Por isso, a massa das estrelas é mais relevante na conta. Em outras palavras, quando queremos fazer uma estimativa de ordem de grandeza, as estrelas já representam uma parcela significativa da massa relevante. No entanto, a situação não é exatamente assim. Em uma estimativa mais elaborada da quantidade de átomos no universo, deveríamos levar em conta fatores como o fato de que uma grande parte da matéria bariônica não está nas estrelas, e nem mesmo nas galáxias, mas sim na forma de gás difuso no meio intergaláctico. Mesmo assim, a ordem de grandeza do resultado não muda muito. Mesmo incluindo todos esses componentes, o número total de átomos continua aproximadamente na mesma escala, podendo chegar a cerca de 10 elevado a 82, o que não está tão distante da estimativa mais conhecida. Por isso, para obter uma estimativa simplificada, considerar apenas as estrelas já costuma ser suficiente. Afinal, estrelas são um dos objetos mais fáceis de observar no oceano cósmico, se não os mais fáceis, pois emitem grandes quantidades de luz. Estimativas de ordem de grandeza ignoram termos pequenos,
Quando usamos ordens de grandeza, ignoramos contribuições que não mudam o expoente final. Por essa razão, por exemplo, ao olharmos para uma quantidade de bilhões, ignoramos os milhões. Isto é, se somarmos 10 elevado a 6 a uma quantidade na grandeza de 10 elevado a 9, a magnitude do resultado ainda será 10 elevado a 9. Por isso, 10 reais deixa de significar alguma coisa diante de 1 milhão de reais. Como não é possível contar todas as estrelas diretamente, os cientistas utilizam medidas indiretas como a luminosidade total da galáxia, a massa total estimada e a distribuição de massas das estrelas. Essas informações permitem construir modelos que relacionam a massa total da galáxia com o número provável de estrelas. Esses estudos indicam que galáxias semelhantes à Via Láctea contêm aproximadamente 10 elevado a 11 estrelas, ou seja, um valor situado na casa de 100 bilhões ou centenas de bilhões de estrelas. Por fim, precisamos saber o número de átomos em uma estrela, e obtemos esse valor ao estimar quantos átomos existem em uma estrela típica. Para isso, usa-se como referência uma estrela bem conhecida, um tal de Sol. A massa do Sol é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Sabemos também que a maior parte dessa massa é composta por hidrogênio, o elemento químico mais abundante do universo, correspondendo a cerca de 74 a 75% da massa de toda a matéria bariônica existente. A massa de um átomo de hidrogênio é aproximadamente 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilos. Se dividirmos a massa total da estrela pela massa de um átomo, obtemos uma estimativa do número total de átomos presentes nela. Essa conta resulta em um valor da ordem de 10 elevado a 57 átomos por estrela, o que já é por si só um número absurdamente grande, um seguido de 57 zeros. Sabendo de tudo isso, podemos enfim obter a nossa estimativa final a respeito da quantidade de átomos no universo observável. Note que, para simplificar o cálculo, estamos considerando apenas as ordens de grandeza dessas quantidades. Aqui, tanto faz saber se são 1 trilhão ou 2 trilhões de galáxias, o que nos interessa é saber que é um número na ordem de grandeza de 10 elevado a 12, como dissemos antes. Assim sendo, multiplicando os três valores, as galáxias no universo observável vezes as estrelas por galáxia, vezes os átomos por estrela, temos a conta 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 57. Como todos os fatores são potências de 10, podemos simplificar o cálculo apenas somando os expoentes, fazendo 12 mais 11 mais 57, obtendo como resultado 80, ou seja, o valor final de 10 elevado a 80, aproximadamente o número de átomos que existem no universo observável. Mesmo sendo apenas uma estimativa de ordem de grandeza, esse resultado mostra algo impressionante. O universo observável contém algo em torno de 100 milhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de átomos. Nem sei se falei certo. Um número tão gigantesco que ultrapassa completamente a escala da experiência humana. Um valor tão grande que supera até mesmo a idade do universo em tempo de Planck, a menor unidade de tempo possível segundo a física moderna. O tempo de Planck é definido a partir de constantes fundamentais da natureza e representa aproximadamente 5,39 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. Um valor muito pequeno mesmo. Para ter uma ideia, em apenas um segundo cabem cerca de 1,85 vezes 10 elevado a 43 tempos de Planck. De acordo com medições cosmológicas modernas, a idade do universo é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos, que em segundos dá aproximadamente 4,35 vezes 10 elevado a 17 segundos. E convertendo isso para tempo de Planck, obtemos um valor na ordem de 10 elevado a 60, isto é, 10 elevado a 20 vezes menor do que o número de átomos no universo observável. Ou seja, se iniciássemos uma contagem 1 a 1 de todos os átomos do universo, contando um átomo a cada tempo de Planck desde o Big Bang, ainda estaríamos absurdamente longe de contar o último átomo. Sequer teríamos chego na metade. Estaríamos bem, mas bem longe dela ainda.
Só pra tu ter uma noção do quão grande é esse tal do 10 elevado a 80. E ainda assim, esse número 1 seguido de 80 zeros representa apenas a parte do universo que conseguimos observar, na teoria pelo menos. Sabe-se lá qual seria a quantidade referente a todo o universo. Enfim, é isso. Deixa aí nos comentários como é que fica a pronúncia desse númerozão aí, 10 elevado a 80, como fala isso. Obrigado por assistir.